Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre as suas vidas nesta manhã, quarta-feira, dia 21 de fevereiro. Temperatura agradável aqui na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul. Então, a temperatura agradável aqui em Cacequi, no Rio Grande do Sul. Bom dia, Elissa, lá da cidade de Montevidéu, preparando-se para uma nova jornada, para um novo dia de trabalho. Que Deus venha abençoar, venha derramar da sua graça, do seu amor, das suas mais ricas bênçãos sobre ti, sobre tua família. Grande abraço para Tito e para Júlia. Que Deus venha abençoar o dia de vocês. Temos uma temperatura agradável aqui na cidade de Cacequi hoje. Poderíamos dizer que até já estamos com a temperatura quase que otoñal. Nós estamos começando nossa programação, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui no nosso Facebook. Nós estamos falando sobre a vida do rei Ezequias. Um rei de Judá. Nós estamos falando pela manhã sobre os reis de Judá. E pela noite, na nossa versão em espanhol, estamos falando sobre os reis de Israel. Ezequias, rei de Judá, um homem que fez o que era reto aos olhos de Deus, mas também que veio alcançar a vida dele a enfermidade. E uma enfermidade bastante grave. E Deus envia ao profeta Isaías para ir até ao palácio do rei, até as câmaras do rei, para falar-lhe ao rei quanto tempo lhe ficava de vida. Então vai chegar ali o profeta Isaías, o filho de Amós, veio até ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ezequias se entregou? Não. Se retirou com aquilo que o profeta tinha dito? Não. Se rebelou contra Deus? Não, nada disto aconteceu na vida de Ezequias. Ezequias era um homem agradecido a Deus por tudo aquilo que Deus tinha feito por ele, aquilo que Deus tinha feito através dele, como Deus o tinha usado, como Deus tinha restaurado completamente a nação, como Deus tinha trabalhando no coração de Ezequias, para que ele fosse um instrumento de Deus ali naquela nação, para trazer a transformação necessária que deveria de existir ali naquela nação. Deus pode transformar um município, Deus pode transformar uma cidade, Deus pode transformar uma nação, quando existam homens e mulheres que estejam dispostos a fazerem a santa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, a enfermidade bateu a porta da casa de Ezequias. Chegou o tempo da dor. Chegou o tempo da dor na casa de Ezequias. Chegou aquele momento de dor, aquele momento de desespero, aquele momento de não sei mais o que fazer, aquele momento de não tem mais nada a ser feito, só fica me resignar, só fica então esperar que chegue o dia da minha morte, ou pode ser qualquer outra situação. Pode ser, sim, qualquer outra situação, alguém que possa estar desempregado e que comece a resignar-se com aquela falta de emprego.
que comece a entrar numa zona de conforto, que isso é perigoso para a vida de qualquer cristão, de qualquer pessoa comum. Tratar de se acomodar a uma situação e pensar que não tem mais solução, que não tem mais oportunidade, que não tem mais como avançar, que não tem mais como continuar em frente, que não tem mais forças. Isso seria muito fácil. A pessoa se acomodar a uma situação e começar a resignar-se com aquela situação e ali permanecer naquela situação, muitas vezes de dor, de desconforto, de miséria. Numa situação de miséria. Teresa, que Deus venha abençoar poderosamente a vida de Tere, que Deus te abençoe, Deus abençoe tua família, que Deus abençoe teus netos, teus bisnetos, que Deus venha sobre a tua vida nesta manhã. Um grande abraço para todos aí, que Deus venha abençoá-los. Deus te abençoe. Me alegro de que esteja aí, assim por este meio podemos nós comunicar. Que Deus venha abençoar. Então Ezequias, ele não se resignou diante da situação. Sabe por que ele não se resignou? Porque ele conhecia ao Deus que ele servia. Ele conhecia ao Deus que ele servia. Ele não servia a qualquer Deus. Basílio, bom dia, na República Argentina. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, meu irmão. Que a graça de Deus seja sobre a sua vida, Cândido Basílio. Que Deus abençoe. Ezequias conhecia o Deus ao qual ele servia. Conhecia o Deus ao qual ele servia. Conhecia o Deus a qual ele adorava. Ele conhecia o Deus ao qual ele orava, clamava, pedia. Ele sabia, ele tinha experiência com esse Deus. O mundo te oferece muitos deuses. O mundo te oferece muitos deuses. E entre eles, o Deus chamado dinheiro, que por ele matam, que por ele roubam, que por ele existe traição. É um dos deuses mais cruéis deste mundo. Outras pessoas estão sumidas na idolatria. Têm procurado outros deuses, têm procurado outras religiões que não levam ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois existe somente um caminho, e o próprio Senhor Jesus Cristo nos traçou, nos ensinou, nos indicou o caminho. Ele abriu a porta para esse caminho. E ele mesmo vai dizer lá em João capítulo 14, verso número 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Nenhum outro líder religioso da história da humanidade, ou político, teve a ousadia, a coragem de falar o que falou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o único, verdadeiro e poderoso Deus. Nós conhecemos ao Deus ao qual servimos. Você conhece verdadeiramente a Deus? De que maneira você conheceu a Deus? De que maneira eu conheço a Deus? Eu sei, você sabe ao Deus ao qual você está servindo, que Ele vai operar, que Ele vai trabalhar, que Ele vai abençoar a sua vida, dele que Ele vai operar um milagre sobre a sua vida. Você tem certeza absolutamente disto? Então, se você acredita no Deus Todo-Poderoso, no único e soberano Deus, porque não há outro a não ser Jesus Cristo, Filho de Deus, que está sentado à destra do Pai, intercedendo por mim e por você.
Porque não há outro que tenha dito telestai, o consumado é, lá na cruz, dizendo o preço foi pago, está tudo pago, o preço do pecado, o preço da dor, o preço da amargura, o preço da enfermidade, o preço da tristeza, da depressão, da ansiedade, foi tudo pago ali na cruz, quando Jesus expirou suas últimas palavras, consumado é. E a palavra hebraica para consumado é telestai, está tudo pago, tudo pago, não se deve absolutamente nada. Jesus fez tudo por cada um de nós. Agora a palavra de Deus vai nos dizer que ele então, ou seja, Ezequias, virou a sua face, virou seu rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo, ele orou ao Senhor. A sentença do Senhor chegou sobre a vida de Ezequias. A sentença de Deus chegou sobre a vida de Ezequias. Deus falou para ele, mandou o profeta falar para ele, arruma a tua casa, porque certamente vai morrer, não viverás mais. Foi uma palavra de Deus, pelo um profeta de Deus, pelo um verdadeiro profeta de Deus, e não os supostos profetas que hoje estão aparecendo por todo lado. E volto a dizer e repito isto, eu creio em profetas, eu creio na profecia, eu creio no dom profético, mas a Bíblia também nos diz que nós devemos de testar ou examinar a profecia, para ver se ela está de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Meu amado, tem coisas que Deus vai falar somente para você. Tem coisas que Deus vai falar diretamente para você. Não vai ser em público. Onde estava Ezequias? Seu quarto. Lá foi o profeta. O profeta deu o recado, deu meia volta e foi embora. Foi uma palavra de conforto? Foi uma palavra que alegrasse o coração do rei? Claro que não. O rei ficou triste, mas não desesperado. Não desesperado. Um filho de Deus não se desespera. Um filho de Deus leva a sua causa aos pés da cruz. Um filho de Deus leva a sua causa à presença do Senhor. Um filho de Deus vai ter um diálogo que é a oração, a arma que Deus nos deu, que Jesus nos ensinou como orar. Lá em Mateus capítulo 6, ele nos ensina como orar. Ele ensina a oração do Pai Nosso, mas é um modelo de oração. E nós começamos a oração do Pai Nosso reconhecendo a soberania de Deus sobre nossas vidas, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado, mas logo começamos também a pedir-lhe ao Senhor o pão nosso de cada dia, o alimento, a cura das nossas enfermidades. Aquele homem, Ezequias, voltou a sua face para a parede e orou ao Senhor dizendo, eu te suplico, eu rogo a ti, Senhor, eu te peço, eu clamo a ti, Senhor. Lembra-te agora de como eu tenho caminhado diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e tenho feito aquilo que é bom à tua vista. E Ezequias chorou amargamente. Oração simples, singela, se diz aqui no português. Uma oração simples. Não teve muitas palavras para chamar a atenção de Deus, não. Porque o que chama a atenção de Deus não são as nossas palavrerias,
e sim a nossa fé. A nossa fé é o que chama a atenção de Deus ao nosso favor. É a nossa fé. Não é o nosso choro. Não é o nosso lamento. Ezequias chorou amargamente. Amargamente. Pode ter passado pela cabeça do rei Ezequias. Agora, ele falou para o Senhor aquilo que ele deveria falar. Nós devemos de ter muita sabedoria nas nossas orações. A Epístola de Tiago nos diz que muitas vezes nós pedimos e pedimos mal. Pedimos de uma maneira errada. Pedimos para os nossos prazeres, para os nossos deleites. Temos que ter sabedoria quando pedimos. Devemos ter sabedoria quando clamamos. Devemos ter sabedoria quando oramos ao Senhor. Não é necessário ensaiar uma oração. Deixar que o Espírito Santo de Deus, ele venha a nos guiar. Ele venha a nos dar a sabedoria para que nós possamos nos apresentar diante do Pai. E ali ele orou. Orou ao Senhor e logo chorou. Amargamente. Talvez poderia ser um choro de decepção, de tristeza. Deveria estar perguntando-se no seu coração: por que, Senhor? Por que agora? Por que agora? Por que agora, Senhor? E às vezes nós nos perguntamos: por que está acontecendo isto na minha vida, Senhor? Por que está acontecendo isto agora na minha vida? Nada escapa aos propósitos de Deus. Nada absolutamente escapa aos propósitos de Deus com a sua vida. Imagine José. José deveria ter questionado a Deus. José deveria ter perguntado a Deus: Senhor, por que está acontecendo tudo isto comigo? Mas ele chegou a ser o segundo homem mais importante de todo o Egito. O Daniel: Senhor, por que estou prisioneiro aqui na Babilônia? Mas ele e seus amigos chegaram a serem governantes na Babilônia. Deus tem propósito com as nossas vidas. Agora, e sucedeu que antes de Isaías ter saído para o meio do pátio, que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Volve-te novamente e conta a Ezequias, o capitão do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai. Ouvi a tua oração, e tenho visto as tuas lágrimas, e eis que te curarei. No terceiro dia tu subirás para a casa do Senhor. E eu acrescentarei a teus dias 15 anos, e livrarei a ti e esta cidade da mão do rei da Síria, e eu defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e por causa do meu servo Davi. Que disse o Senhor para Isaías? Eu ouvi a oração. Eu ouvi a oração. Algumas vezes nós oramos, clamamos a Deus, estamos com a nossa boca pedindo, mas lá no mais profundo do nosso coração existe incredulidade. Às vezes nós sentimos indignos de receber tal ou qual bênção. Outras vezes é a falta de fé mesmo. Então não recebemos a resposta de Deus. Não recebemos a resposta de Deus.
porque existe incredulidade. Agora Ezequias orou, Ezequias, como Ana, lá em 1 Samuel, capítulo número 1, ele derramou a sua alma na presença do Senhor. Ele clamou ao Senhor, ele pediu ao Senhor. Agora, se é algo que tinha Ezequias com Deus, era fidelidade. Porque na oração de Ezequias, ele diz: eu tenho caminhado diante de ti e em verdade e com um coração perfeito. Em outras traduções bíblicas vai dizer: eu tenho caminhado diante de ti em integridade. Um homem íntegro, um homem puro, um homem santo. É isso que Deus está procurando nos nossos dias de hoje. Homens e mulheres santos, consagrados ao Senhor Deus Todo-Poderoso, separados do pecado, separados do mundo, que vivam para o Senhor, que ministrem a palavra do Senhor, sem tirar e sem acrescentar absolutamente nada. É tempo de voltar às raízes antigas, é tempo de pregar a verdadeira palavra de Deus. Ezequias era íntegro. Podemos nós falar isto? Podemos nós dizer que somos íntegros? Que pensa Deus de mim? Que pensa Deus de você? Quando Satanás se apresentou diante do Senhor e o Senhor perguntou para ele: de onde vem Satanás? De rodear a terra. Rodear a terra. Vinha de rodear a terra. Por isso algumas religiões fazem estes giros. Lamentavelmente hoje tem entrado também na igreja evangélica. Tem algumas denominações que fazem a rodinha também. Cuidado com isso. Podem estarem adorando a outros deuses sem saber. Por ir detrás da moda, por ir detrás de coisas novas, por ir querer acrescentar alguma coisa para chamar a atenção do povo. Para chamar a atenção do povo, nós temos a palavra de Deus. Não precisamos de outras coisas para chamar a atenção do povo. Ele caminhou em integridade e em verdade. Ele tinha feito várias reformas. Ele tinha trazido o coração do povo novamente para o coração de Deus. O povo estava adorando a Deus. O povo estava feliz. Então é isto que Ezequias vai questionar a Deus. Deus vai ouvir a sua oração. Vai dizer: eu vou dar 15 anos mais de vida para ele. 15 anos mais de vida para Ezequias. O tempo de Ezequias tinha chegado. Porém, ele pede a Deus para continuar. Vamos continuar desta história. Nós vamos ver no dia de amanhã e passado o que realmente aconteceu com Ezequias durante esses 15 anos de acréscimo que Deus deu para ele. E Isaías disse: toma uma pasta de figo. E eles tomaram e a colocaram sobre a inflamação e ele se recuperou. E Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que eu subirei à casa do Senhor ao terceiro dia? E Isaías disse: este sinal tu terás do Senhor, do que o Senhor fará a coisa que falou. A sombra avançará 10 graus ou retrocederá 10 graus. E Ezequias respondeu: é pouca coisa que a sombra desça 10 graus. Não, mas que a sombra retorne 10 graus. E Isaías, o profeta, clamou ao Senhor e ele trouxe a sombra 10 graus para trás, pelos quais ele havia descido no mostrador de a casa. Relógio aquele de sombra que se utilizava antigamente.
Bom dia, Alfredo, lá na cidade de Artigas. Que Deus abençoe, assim como também a nossa irmã Elida. Que Deus venha abençoar as suas vidas, que venha abençoar a cidade de Artigas, nossa cidade. Deus venha abençoá-los. Então, meus amados, aquele relógio que marcava a hora com a sombra. Na cidade de São Francisco de Assis tem um relógio desses na praça. É interessante ver como a sombra vai marcando ali o horário. Ele retrocedeu, atrasou o relógio. Esse era o sinal que ele queria. Pediu um sinal para Deus e o sinal foi concedido. Agora, por que Deus ouviu a oração de Ezequias? Primeiro, pela sua fé, pela sua integridade, pela sua consagração a Deus, por ter uma vida com Deus, por ter feito uma limpa em todo o reino de toda sorte de idolatria. Queremos nós receber bênçãos de Deus? Comecemos então por fazer uma limpeza, começando por dentro mesmo de mim. Aí eu vou começar a limpar a minha vida, tirar para fora toda sorte de rancor, de amargura, de tristeza, de inveja, tudo aquilo que muitas vezes prejudica a nossa fé. E que fazer quando a prova chegar? Quando o dia mau chegar? Quando nós enfrentar diante de uma situação adversa? É confiar no Senhor. Confiar no Senhor Deus Todo-Poderoso. Confiar em Deus. Esperar em Deus. Porque Ele tem mais para fazer na sua vida e na minha vida daquilo que nós pensamos. O próprio Senhor Jesus, Ele disse algo. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. O que é impossível para você? O que está sendo impossível de solucionar na sua vida? O que está sendo impossível para você nestes dias, neste momento? O que é impossível? Já desistiu? Já se resignou com a situação? Não, meu amado. Erga-se novamente. Erga-se novamente. E se você tem crédito no céu, Deus vai ouvir a tua oração, que era justamente o que tinha Ezequias, crédito no céu. Ore ao Senhor. Clame ao Senhor. Derrame sua alma na presença do Senhor. Porque se Deus ouviu a oração de Ezequias, Ele vai ouvir a tua oração também. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e pelos séculos dos séculos. Deus não tem sombra de variação. Deus não muda. Ele continua sendo onipotente, Ele continua sendo omnisciente, Ele continua sendo todo-poderoso. Deus não muda. Deus não muda. E a sua palavra tampouco. A sua palavra permanece para sempre. Poderá faltar tudo, como diz Abacuque lá no capítulo 3, verso 17. Ainda que a figueira não floresça e que a oliveira não dê seu fruto, ainda que não exista gado nos corrais, contudo me alegrarei no Senhor. Cantarei ao Senhor, louvarei ao Senhor, esperarei no Senhor, glorificarei ao Senhor, porque Ele é Deus Todo-Poderoso e Ele quer operar um grande milagre na sua vida. Mas tem se levantado algo entre você e Deus que está impedindo de que a bênção de Deus
chegue até a sua casa. Sabe o que é? É você mesmo. É você mesmo, através da dúvida e da incredulidade. Mande embora esses pensamentos negativos. Mande embora esse espírito de incredulidade que está sobre sua vida e Deus irá fazer um milagre na sua casa, na sua família e na sua vida. Pai eterno e Deus do céu, queremos louvar-te, adorar-te, Senhor, e glorificar-te nesta manhã, ó Deus. Agradecer-te, Senhor, pelo teu imenso amor e pela tua grande misericórdia. Senhor, declarar que tu eres santo, que tu eres poderoso e que tu vives pelos séculos dos séculos. Senhor, estamos na tua presença nesta hora. Eu quero interceder, ó Deus, e orar por cada um dos nossos irmãos que estão nos assistindo e ainda por aqueles que irão nos assistir, meu Deus. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, vem ter misericórdia, meu Pai, dos teus filhos. Vem, Senhor, trazer resposta às suas orações. Vem trazer cura, vem trazer libertação, vem abrir portas, ó Deus. Vem, Senhor Deus, glorificar-te sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. 10h30, estamos na Rádio Pentecostais Apostólicos, hoje, quarta-feira, com nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém. Deus Santo, te louvamos, Pai.